Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. A Duquesa de Mantua, a princesa italiana que foi vice-rainha de Portugal. É este o título da mais recente obra de Joana Bouza Serrano, dedicada a uma princesa que Filipe IV de Espanha enviou para Portugal no distante ano de 1634 para reinar em seu nome. Estávamos a poucos anos do 1º de dezembro de 1640, dia em que foi restaurada a independência de Portugal. Muito bem-vinda, Joana, à RDP Internacional. Obrigada. Ao programa Germano Campos Entrevista. Que importância teve na história de Portugal esta Duquesa de Mantua, prima do monarca espanhol? De facto, ela é aquela figura que está em pleno 1º de dezembro de 1640. Coitada, teve o azar. Sim, mas também penso que seria algo que a princesa estava à espera. A tarefa não era fácil e foi precisamente por não ser uma tarefa fácil que o rei Filipe IV de Espanha escolheu esta princesa. O rei pretendia alguém da sua maior confiança e na dinastia que reinava à data em Espanha, que era a dinastia de Habsburgo, que reinava também na Áustria, daí também ser conhecida como a Casa da Áustria, nessa dinastia era habitual as mulheres serem educadas para poderem vir a exercer papel político. Esse papel político muitas vezes era exercido de uma forma mais discreta, mais secundária, através do casamento, pela via diplomática, pela correspondência, pela influência e, claro, pela educação dos filhos. Mas não deixava de ter a força suficiente que têm todas estas figuras. Exato. Mas em situações que podemos considerar de certo modo excepcionais, estas mulheres eram chamadas também por vezes a exercer o poder. A forma mais frequente de entre as exceções eram as regências, que sucediam habitualmente na minoridade dos jovens reis, quando morria o pai. E chegavam-se as rainhas à frente, eram responsáveis literalmente pela educação. chegavam-se à frente. Exatamente. Neste caso, a Duquesa de Mantua vai ser chamada pelo rei Filipe IV para vir exercer o governo de Portugal numa altura, como já vimos, bastante conturbada. Era uma época de crise a vários níveis, crise económica provocada pelos maus anos agrícolas, pela fome. Ao mesmo tempo, procurava-se o aumento dos impostos para tentar acudir às despesas. Joana, estamos a falar em 2016. Exato. Há temas que são de uma extraordinária atualidade. E as descrições... A história repete-se, que é uma coisa louca. Exato. E as descrições que eu encontrei, por exemplo, das discussões entre, suponha, a Câmara de Lisboa, as cartas que eram enviadas para a vice-rainha e que depois seguiam para Madrid, às vezes são, de facto, de uma atualidade extraordinária entre as entidades e as autoridades locais em contraponto com o poder central que tenta controlar. Portanto, há, de facto, momentos muito interessantes. E ela estava a dizer, então, a princesa é chamada por ser da maior confiança do rei e porque pensava-se, ou pelo menos o rei tentava, que vindo uma princesa de sangue real, porque estamos a falar de uma duquesa de Mantua, italiana, mas originariamente ela era princesa de Saboia, filha de uma infanta de Espanha e era, portanto, bisneta, quer pela via paterna, quer pela via materna, de duas infantas portuguesas, precisamente as filhas do rei Dom Manuel. Aliás, convém recordar que nessa altura, aliás, como ainda hoje acontece, todas as monarquias da Europa estavam ligadas por laços de sangue. Exato, estavam. E daí então a coincidência desta princesa ser uma princesa italiana e vir para Portugal. Mas outra característica interessante é que, embora ela de facto fosse italiana e tivesse nascido e vivido em Itália a maior parte da sua vida, ela considerava-se espanhola, porque a mãe era uma infanta espanhola e a princesa Margarida de Mantua, desde pequena, que sentiu aquele enorme orgulho de ser neta do grande Filipe II de Espanha e filha de uma infanta. E, tendo em conta a sua personalidade altiva, ela fazia prevalecer essa linhagem materna perante a linhagem paterna e por isso assumia-se como espanhola, escrevia em espanhol e, aliás, tinha sido um cuidado da infanta, sua mãe, que teve muitos filhos e educou, sobretudo, as filhas à espanhola, ou seja, quer dizer que confiou
ao seu séquito feminino espanhol a educação das pequenas princesas. Isso era característica particular de ser educada à espanhola? Era essa tal educação, aquele tal crivo dos Habsburgo, que eu há pouco falava, da Casa da Áustria. Portanto, passava por uma série de valores religiosos católicos, porque na altura também estávamos a falar de uma Europa dividida do ponto de vista cristão, entre católicos e protestantes. Havia essa divisão religiosa e os católicos procuravam afirmar o seu ponto de vista, e a educação era uma das vias, claro. Mas depois todos os valores relacionados com a arte, com a cultura, com a literatura, e claro está aquela ideia política do sacrifício à dinastia. Portanto, todos tinham que sacrificar para que tinham que sacrificar-se, entenda-se, em termos pessoais, as suas escolhas pessoais, para que a dinastia pudesse reinar, pudesse crescer e pudesse sobreviver. E sim, dentro do possível, engrandecer-se. Mas neste caso era mais sobreviver, efetivamente, porque no caso de Espanha, o grande Império Espanhol estava a ser atacado por todos os lados, pelos inimigos da Espanha, e uma das principais vítimas era precisamente o Reino de Portugal e o seu respectivo império, que era algo que agravava a crise que se vivia em Portugal, porque, por exemplo, o Brasil, Angola e outros territórios que na altura tinham uma enorme importância na economia do reino estavam a ser atacados pelos holandeses ou pelos ingleses. E isso também obrigava a custos de despesas com o preparativo de armadas para ir a tentar reconquistar esses territórios, e vai ser esta mulher que vai ter essa responsabilidade, tentar garantir um aumento de impostos, uma renda fixa para acudir à defesa dos territórios ocupados por Portugal. E conseguiu? Tentou, e foi numa época precisamente em que, por ter tentado e por ter imposto essa lei que vinha de Madrid, vai assistir-se em Portugal à maior vaga de revoltas populares que se espalham por todo o país, incendeiam completamente os ânimos e só vão parar quando as tropas de Madrid chegam a Portugal e impõem então, pela força das armas, a paz e a acalmia no reino de Portugal. E depois assistimos, portanto isto acontece em 1637, e assistimos então nesses anos finais, nessa agonia... Nesses 13 anos. Exatamente, nessa agonia do domínio filipino, assistimos a um período em que de Madrid se tenta encontrar uma alternativa para tentar conseguir resolver este problema que se agudizava por todos os lados. Uma das figuras que é chamada, curiosamente, para exercer um papel de liderança militar é o Duque de Bragança, que depois mais tarde vem ser rei de Portugal. Portanto, tudo se encaminha para um descontentamento generalizado, quer das camadas populares, que sofriam pela fome, sofriam pelo aumento dos impostos, por serem chamados para guerras que muitas vezes consideravam que não eram as suas, quando eram mobilizados para ir combater noutras partes da Europa. E depois, claro, os fidalgos que se vão juntar em torno da figura do Duque de Bragança e depois vão preparar a Revolução do 1º de Dezembro. Ela estava cá no 1º de Dezembro? Ela estava em Lisboa, precisamente, e é uma figura extraordinária porque... Nunca se fala dela, nunca se associa o 1º de Dezembro à Duquesa de Mantua. Talvez se recorde daquele episódio que aparece em todos os relatos da época, quer sejam os relatos do lado de Espanha, quer sejam os do lado de Portugal, o que é interessante, porque muitas vezes a versão que fica não é exatamente a mesma, depende da perspectiva, mas neste caso, quer do lado de Espanha, quer do lado de Portugal, o que nós encontramos são numerosos relatos do 1º de Dezembro, que passam pelos conjurados que entram no Palácio armados, que vão à procura do secretário de Estado, Miguel de Vasconcelos, o matam a tiro e o atiram pela janela. E depois, perante essa confusão... E peço desculpa, isso está mesmo no imaginário de todos os portugueses. E esta princesa... Desde pequeninos. Exato, mas esta princesa é aquela senhora determinada, altiva, que perante os fidalgos conjurados que andavam armados pelo palácio, perante a população em fúria que vilipendiava o cadáver de Miguel de Vasconcelos, ela chega à varanda e vai dizer: portugueses, que é da vossa fidelidade? Onde está a vossa fidelidade? Portanto, no fundo, tenta que a sua tal figura de princesa distinta, descendente dos reis de Portugal, pudesse de alguma forma invocar uma presença régia e acalmar os ânimos populares. Mas era fidelidade à figura dela ou era fidelidade à Espanha? Neste caso,
ela personificava o rei, exatamente, e o rei de Espanha, entende-se, e ninguém estava disposto a voltar atrás, embora ela tentasse repetidamente durante aquele período tenso. Imediatamente após a Revolução, ela tenta pela via política fazer reverter o processo, tenta convencer os conjurados que vai perdoar, que o rei vai perdoar, que tenta negociar com eles, porque nesta altura o Duque de Bragança ainda não estava em Lisboa, estava em Vila Viçosa e só chega depois, portanto quem estava ali no Paço e quem tinha feito a Revolução foram os fidalgos conjurados, e portanto é nesse contexto que ela tenta que as coisas voltem para trás e garante o perdão do rei, até propõe que, se eles gostam tanto do Duque de Bragança, que ficasse o Duque de Bragança como vice-rei, portanto tenta assim várias alternativas e depois acabam por prendê-la num convento, onde também... Onde aqui em Lisboa? Aqui em Lisboa, no Convento de Santos, de onde depois, mesmo supostamente impedida de estabelecer comunicação, a Duquesa de Mantua vai tentar conspirar contra o rei Dom João IV, com a colaboração de figuras importantíssimas, como por exemplo o arcebispo de Braga e vários fidalgos que tentam fazer também reverter a situação. Portanto, que eram considerados traidores a Portugal. Eram considerados traidores, mas estavam a fazer um jogo duplo. Tinham fingido que tinham aderido à causa do Duque de Bragança, mas queriam voltar. Mas porquê? Tinham medo de perder algum privilégio? Exato. Porque tinham-lhes sido prometidos mais privilégios pelo rei de Espanha do que pelo rei de Portugal. Portanto, não era uma questão de patriotismo, era uma questão de interesse. Exato. Eles eram muito interesseiros, efetivamente. Há aqui uma coisa muito engraçada. Esta não é muito comum haver esta figura histórica de vice-rainha. O que é que era a vice-rainha? De facto, ela governava em nome de um rei que não estava presente fisicamente em Portugal. Exato. Portanto, quando foi assinado quando foram assinados os decretos finais das Cortes de Tomar, quando Portugal passou para o domínio dos reis de Espanha, ficou decidido que tinha que haver sempre um governador que representasse o rei. E quando esse governador era de sangue real, era considerado vice-rei. Ou, neste caso, vice-rainha. Das Índias, por exemplo, vice-rei da Índia, não é? Sim, exatamente. E também acaba por ser interessante que esta vice-rainha tinha outros vice-reis sob a sua alçada. Portanto mais do que um. Exatamente. Porque, no fundo, tinha o do Brasil e tinha o da Índia. E, portanto, no fundo, o que acontece aqui é uma delegação do poder régio. É o rei que não consegue estar em todo o lado e, como não consegue estar em todo o lado, delega. E quando estamos a falar de figuras de um rango, digamos, social superior, próximo da própria monarquia, é-lhes atribuído o título honorífico de vice-rei, neste caso vice-rainha, que é uma absoluta exceção. Muitas vezes, por exemplo, noutros casos, como por exemplo na América Espanhola, a vice-rainha era apenas a mulher do vice-rei, mas neste caso ela vai exercer o poder em nome próprio. Era como ainda existe hoje, aquela diferença entre a embaixadora e a embaixatriz. Exatamente. Que uma é aquela que exerce em nome do governo, a outra que era a mulher do embaixador. Exatamente, mas neste caso exerce em nome próprio. Estamos a falar de uma senhora que já era viúva, já tinha enviuvado. Pois é isso que eu ia perguntar, ela veio para cá já viúva. Já viúva. Quantos anos é que tinha? Ela andava na casa dos 40 anos, já era viúva há bastante tempo, porque teve eu também depois acabo por contar essa história no início do livro, teve um percurso de vida do ponto de vista pessoal algo atribulado. Tinha filhos? Tinha uma filha que era princesa de Mantua e que ficou em Itália e ficou sempre retida em Mantua, mesmo quando ela própria, a duquesa de Mantua viúva, teve que sair, a filha teve que ficar em Mantua porque era importante garantir que a futura herdeira teria de ficar lá. Portanto, ela, do ponto de vista pessoal, descontando os anos da infância que foram extremamente felizes, cresceu no palácio, rodeada de irmãos, rodeada de brincadeiras. Há muitos documentos dessa época muito interessantes que dão para ver como é que era o cotidiano no palácio. Depois, a vida de casada já não foi tão feliz, precisamente porque, coitada, o filho morreu, o herdeiro, o marido morreu pouco depois e ficou viúva. Nunca voltou a casar? Não voltou a casar, teve de regressar a Turim, à corte paterna, onde tentaram remetê-la a Depois de sair de Portugal? Depois de sair de Mantua. Isto ainda antes de chegar a Portugal.
e viveu vários anos em Turim na corte do pai e do irmão, mas tentando sempre manipular o governo de Mantua a favor dos espanhóis. Depois de sair de Portugal, ela vai para Madrid. Vai para Madrid, onde se vê envolvida também numa conspiração contra o ministro Filipe IV, que era o conde-duque de Olivares, que governava a Espanha há mais de 20 anos, praticamente em nome do rei, não é? E vai envolver-se numa conspiração na qual ela própria tinha que se fazer eximir das culpas na perda de Portugal, porque a perda de Portugal e do Reino de Portugal foram um golpe muito forte na monarquia hispânica. E depois o rei foi pedir contas. Então, mas afinal, o que é que aconteceu? Como é que eu perco este reino? E a duquesa de Mantua poderia ser considerada uma das responsáveis, mas ela tinha consigo correspondência em que provava que tinha tentado avisar o rei do que se passava. E essa correspondência teria sido interceptada pelo ministro, tal conde duque de Olivares, que não estaria interessado que o rei se apercebesse desta situação. E boicotou, portanto. Sim, e portanto, quando a duquesa de Mantua finalmente consegue fazer provar a sua versão dos factos, acaba por ser responsabilizado então o conde duque de Olivares e acaba por ser afastado do governo, e a duquesa de Mantua vai exercer em Madrid um papel importante na corte junto da família real. Vai ser considerado... Tinha sido reposta um bocadinho a justiça, não é? Na sua perspectiva. Obviamente. Exato. Depois do 1º de dezembro de 1640, disse-me que, portanto, ela foi... como é que se diz? Não é internada, não é? Foi presa. Foi presa num convento em Santos. O que é que lhe aconteceu nessa altura? O que é que lhe aconteceu? A correspondência dessa altura mostra, primeiro, ela tenta negociar para a deixarem regressar imediatamente a Madrid. Sim, que ela já não estava cá a fazer nada. Sim, mas de Madrid, ao mesmo tempo, também queriam trocá-la, portanto, de Lisboa, quero dizer, queriam trocá-la por outros portugueses que estavam em Madrid junto da corte. Portanto, queriam que se fizesse ali, digamos, uma troca de figuras. Quase, digamos, podemos dizer que ela estava refém da situação. E então, os portugueses não queriam deixá-la sair enquanto não regressassem outros portugueses fidalgos que estavam em Madrid à data da Revolução. Mas lá está, como eu disse há pouco, aquela conspiração contra o Dom João IV e o facto de ela ter sido incriminada nessa conspiração abre um pouco os olhos do governo português e faz ver que temos ali uma figura que não ia desistir nunca de fazer reverter o processo. E de eventualmente regressar. Exato, porque a ideia desses conspiradores era precisamente ir ao palácio. A ideia deles era mandar atear 4 fogos pela cidade em zonas distintas para fazer dispersar as atenções, ir ao palácio, matar o rei, a rainha Dona Luísa, os infantes e voltar a pôr a duquesa de Mantua em nome do Filipe IV. Isso foi descoberto, e quando foi descoberto, os principais conspiradores, os nobres, foram condenados e executados em praça pública, um castigo exemplar, pois estamos a falar de figuras da mais alta nobreza. Os membros do clero, que era, por exemplo, o arcebispo de Braga, vai ser preso, feito prisioneiro na Torre de Belém, e a duquesa de Mantua não lhe vão fazer sofrer um castigo público, mas vão mandá-la então finalmente para a Espanha, porque pensam que já era a altura de Quantos anos depois? Isto foi 2 anos. Não chegou a 2 anos. 1642. Sim, ela regressa a Madrid no verão de 1641. E quando é que morre? Em 1655. Ainda foram alguns aninhos. Viveu alguns anos na corte de Madrid e volta aí então o seu papel diplomático, a sua tentativa de estabelecer a influência espanhola no norte de Itália, por via da filha que governava em Mantua como regente, também, não é? Era uma cena de família. Exatamente, a mãe e filha constantemente trocavam correspondência. E essa correspondência existe? Existe, sim, existe. A Joana foi... Sim, tive a oportunidade de ler. E em italiano? Em italiano e em espanhol. O que é que sentiu ao ver as palavras escritas históricas, não é? Sim, claro. Eu li muita correspondência da duquesa de Mantua, li muitos documentos da duquesa de Mantua. Felizmente ela tinha uma caligrafia muito elegante, o que me ajudou bastante no meu trabalho. No caso da correspondência com a filha, é interessante que
mais importante do que aquilo que ficava escrito era aquilo que seria dito pelos emissários particulares das princesas, porque em várias cartas estava escrito: tenho mais coisas, mas não podem ir por escrito, nem tudo pode ficar por escrito, mas normalmente era um padre... Subentendido. Sim, havia um padre da confiança da Duquesa de Mantua e da sua filha que circulava entre as duas cortes. Parece o Romeu e Julieta. Mas ele levava as cartas, mas mais do que as cartas era aquilo que ele dizia. A sua mãe disse isto, isso nós não sabemos, não é? Mas podemos imaginar, olha... Oralmente. Exatamente, dizia aquilo que não podia ir por escrito. E porquê é que não podia ir por escrito? Por uma razão muito simples, porque as cartas não eram consideradas correspondência pessoal, eram consideradas correspondência política e estão arquivadas. E eram vasculhadas. Eram vasculhadas, eram copiadas e muitas estão arquivadas no arquivo da Coroa de Castelo em Simancas, perto de Valladolid. E, portanto, pelo facto de mãe e filha saberem que a sua correspondência não era, embora o intuito fosse pessoal, a correspondência era, acima de tudo, política, porque estamos a falar de pessoas que tinham responsabilidades e influência no governo, acabavam por enviar pela via de um emissário de confiança as outras informações que não podiam pôr por escrito. Esses emissários circulavam entre as cortes e iam dizendo aquilo que não podia ficar escrito, que não podia ficar registado. Claro, se fosse hoje era um SMS e eventualmente poderia ser interceptado. Sim, se estivesse sob escuta. Exatamente, para algum hacker informático, mas os tempos eram outros. O que é que para a Joana fascina nesta figura da Duquesa de Mantua? Eu penso que ela era extremamente determinada, seguia os seus valores e as suas ideias, portanto, aquela fidelidade persistente e insistente à Espanha, ao primo, à sua dinastia, nunca se desvia do caminho. E mesmo quando encontra as dificuldades que encontra no governo de Portugal, porque ela depois vai encontrar várias fações no governo de Portugal, uns a quererem puxar por um lado, outros a quererem puxar pelo outro, ela tenta sempre não se fazer pender para nenhum dos lados, mas sim tentar levar avante aquela missão que lhe tinha sido atribuída pelo rei de Espanha. Custasse o que custasse. Custasse o que custasse, exato. E era essa determinação. Era muito comum na época para as monarcas, mesmo monarcas regentes. Sim, nós temos exemplos de mulheres extremamente corajosas. Vou dar-lhe o exemplo da senhora que se segue na história de Portugal, por exemplo, a rainha Dona Luísa de Gusmão, que sobe ao trono com o Dom João IV. Que há muita gente que se calhar acha que é apenas um nome delício. E depois, mas não é. Estamos a falar, portanto, de uma mulher que vem da mais alta aristocracia espanhola, casa com o Duque de Bragança e ascende a rainha de Portugal. E depois... Mesmo tendo os espanhóis reinado durante 60 anos aqui. Exato. Portanto, isso não a impediu de ser rainha de Portugal. Não a impediu, embora houvesse algumas pessoas que não confiavam totalmente, precisamente por ela ser prima do tal ministro espanhol, do Conde Duque de Olivares. Mas a rainha Dona Luísa vai ter um papel muito importante quando o Dom João IV morre também prematuramente e deixa como herdeiro portanto, o rei Dom Afonso VI, que era uma pessoa com bastantes limitações do ponto de vista físico e psicológico, exatamente, e a rainha vai assegurar o governo de Portugal, e estamos a falar de uma época de guerra, portanto, uma mulher que, portanto, aqui a rainha Dona Luísa de Gusmão, que vai assegurar a regência de Portugal na época da Guerra da Restauração. Portanto, também não foi fácil. Também estamos a falar de uma mulher corajosa. Eu penso que não nos faltam exemplos de mulheres de armas e mulheres corajosas na nossa história. Esse vai ser o próximo alvo da sua escrita ou não? A Rainha Dona Luísa já está estudada. Há duas biografias recentes e bastante interessantes da Rainha Dona Luísa que eu tive a oportunidade de ler. E, portanto, penso que não... Não há nada para acrescentar para já. Por acaso, eu penso que há sempre... Só se for ver um filme, não é? Eu penso que era interessantíssimo que houvesse mais produção feita sobre estas figuras da história de Portugal. É uma pena, isso é uma conversa e um tópico muito recorrente quando aqui neste programa encontro e tenho um grande prazer de falar com escritores que assinam obras de romances históricos. É a sua não adaptação para televisão ou para cinema, mas os custos eram de tal monta que é quase impossível, não é? Pois, eu não estou tão por dentro dos custos de produção. Mas deve calcular que em termos de cenários, mesmo cenários virtuais,
e o guarda-roupa, etc., que não há Guerra dos Tronos que eu tenho que se seguido, equiparasse, não é? tenho seguido aquelas séries que tem feito a TVE sobre a Isabela Católica, sobre o seu filho Carlos V. Eu acho que são umas produções extraordinárias. Algumas que passam em Portugal, na Sim, televisão sim. por cabo. Exato, e no site da TV eles têm em podcast, também dá para ir vendo. E são umas produções extraordinárias, são filmadas nos castelos e nos palácios, tem um guarda-roupa que vai buscar o vestuário que aparece nos quadros da época. Parece que estamos a ver quadros vivos, a caracterização é extraordinária. É um Velázquez ao natural. É exato, e nós podíamos fazer o mesmo cá em Portugal e divulgar mais a nossa história. Penso que seria muito interessante. Eu acho que isto para os jovens estudantes, que aqueles, enfim, que não estão muito afim, digamos, de estudar a nossa história, se apresentássemos em pequenos capítulos estas figuras, eu acho que eles ficavam muito mais atentos e muito mais interessados àquilo que se passou, porque aquilo realmente são pedaços da nossa história absolutamente fundamentais, não é? E são vidas tão cheias de peripécias, de aventuras, de desventuras, de romance, mesmo sem romancear, mesmo indo só aos próprios factos históricos. Há ali tanta matéria interessante que depois poderia ser adaptada para a ficção. E neste romance, Joana, a Duquesa de Mantua, a princesa italiana que foi... Mas não é um romance, eu não fiz um romance. Eu conto a história da Duquesa, mas não romanceei. É exatamente isso que eu ia perguntar. Não sendo um romance, portanto, sendo um relato factual, há figuras... porque às vezes costuma-se dizer que dá jeito a arranjar uma ou duas figuras de ficção para entrarem na história. Não foi o caso. Não foi necessário, porque as figuras históricas com quem eu me deparei, que viveram, que conviveram, que se cruzaram com a Duquesa de Mantua, são de tal forma ricas e interessantes que não foi preciso... inventar nenhuma. Exato. Podemos recorrer à própria história, como há bastantes documentos da época, procurar os relatos, as tais cartas, a correspondência e retirar de lá a informação. E neste caso não foi preciso recorrer à ficção. E neste caso a vida real é bem mais interessante que a ficção. Neste caso eu penso que, lá está, isto dava um filme. Ou mais do que um até, Exato. Eventualmente. Onde é que a Joana foi buscar a matéria para este livro, para ipsis verbis descrever aquilo que realmente aconteceu nestes anos em que a Duquesa de Mantua esteve em Portugal? Eu recorri às fontes históricas da época. Portanto, foi a Espanha? Sim. Várias vezes? Sim, também estabeleci contactos com outros especialistas que estudam esta época e que estudaram outras etapas da vida desta princesa em Itália, que me forneceram também informação e documentação sobre a sua infância. Li as cartas que foram publicadas da mãe da Duquesa de Mantua para o pai da Duquesa de Mantua durante a infância desta princesa e que dão imensos detalhes sobre a vida das crianças no Palácio, na Corte de Turim, e retirei imensa informação também aqui em Portugal, da Torre do Tombo, a Biblioteca da Ajuda, a Biblioteca de Évora. Portanto, também temos também arquivos e bibliotecas riquíssimos aqui em Portugal. E foi com as luvas todas que andou a ver página por página? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, teve que ser. Porque aquilo tem 400 anos? Exato. É uma coisa absolutamente fantástica. A Joana centra-se muito nesta figura e fez esta pesquisa, para além de Espanha e de Portugal, seguramente há alguma coisa na Holanda onde vive ou não? Sim, mais para a parte quando eu me debrucei sobre os retratos que havia da Duquesa de Mantua, porque as bibliotecas de arte lá são fantásticas, estão recheadas de tesouros? Sim, tesouros e da bibliografia mais recente e atual sobre todos os temas. Também quando procurei mais informações sobre, por exemplo, a vida cotidiana das mulheres nessa época, para fazer um enquadramento, também encontrei muita bibliografia atual, vinda de vários pontos do mundo. As bibliotecas são riquíssimas. E está tudo muito bem conservado. Muito bem conservado. E também posso dizer-lhe que há um grande interesse na Holanda pelo estudo desta época histórica, porque era precisamente nesta altura que também as chamadas Províncias Unidas estavam a conquistar a sua independência precisamente em relação à Espanha. E daí o interesse
que os holandeses têm em conhecer melhor este período do século XVII, porque para eles foi o período que eles chamam a Golden Age, o período em que se vão assegurar a sua independência, vão crescer do ponto de vista económico e comercial e artístico. Portanto, estamos a falar da época, por exemplo, do Rembrandt e de outros artistas que enchem aqueles magníficos museus. Que é uma das primeiras, não será talvez a primeira, mas uma das primeiras figuras quando falamos da arte da Holanda. É o Rembrandt que nos vem à cabeça. E foi contemporâneo, portanto, desta época que eu estudo e, portanto, eu penso que há um interesse enorme por parte dos holandeses em conhecer a monarquia hispânica, portanto, no fundo, para conhecerem aquele reino do qual eles se tornam independentes e todos aqueles... Os meandros. Exatamente. É muito interessante. Como é que a Joana foi tirar a Holanda? O meu marido está lá a trabalhar. Mas encontrou-o lá ou encontrou-o cá? Não, já o encontrei cá há muitos anos. Fomos juntos para lá. E como é que é viver na Holanda? Já agora que este programa é ouvido nos 4 cantos do mundo e temos muitos ouvintes também na Holanda. Há muitos portugueses na Holanda. Exatamente. Há uma grande comunidade portugueses na Holanda, cada vez maior ou não? Eu penso que cada vez ouvimos mais pessoas que vão chegando. Eu gosto destes aspectos que estamos aqui a discutir, como, por exemplo, as ricas bibliotecas, os fantásticos museus, as cidades, do ponto de vista do património, estão cuidadíssimas, portanto, temos aquelas cidades são um mimo, com os canais, os edifícios do século XVII, tudo espetacularmente impecável, lindo, com os canais, etc. Tem depois o lado mais difícil, que é precisamente o clima, muito desagradável, frio. O ano inteiro, quer dizer, quase, não é? É muito mais agreste do que o nosso clima. Também no verão, assim, em junho, julho, também há dias bonitos e compridos. Mas o resto do ano chove imenso, faz frio, os invernos são muito escuros. Onde é que a Joana está? Em Amsterdão? Em Haia, mesmo na capital. E como é que é viver lá em Haia? Para além, enfim, da agressividade e da pouca simpatia do tempo? É uma cidade onde podemos ter uma grande qualidade de vida, onde nos libertamos do automóvel e fazemos a nossa vida toda na bicicleta, porque também nos habituamos a circular com o vento e com a chuva. É uma cidade cheia de parques, de espaços verdes, onde as crianças têm uma enorme liberdade, sente-se uma imensa segurança, portanto as crianças todas circulam livremente de bicicleta, vão para a escola, vêm da escola. Também é uma cidade com praia, onde se pode ir, mesmo que não seja para dar um mergulho, podemos ir passear, ver as dunas, que são reserva natural naquela zona. Não são rios, são praias mesmo. Praia de mar, portanto estamos a falar do Mar do Norte. E por isso, em termos de qualidade de vida, nesse aspecto é extremamente agradável. E depois, os horários de trabalho são muito mais amigos das famílias. Às 5 da tarde, habitualmente, as pessoas terminam o seu horário de trabalho e depois têm o seu tempo para dedicar à sua família. Não é às 6 nem às 7. Às 5 significa que mesmo as pessoas que têm que fazer o seu percursinho de bicicleta até casa, ou quem diz de bicicleta, diz de carro ou de transporte público, têm muito tempo para chegar a casa. E a que horas é que começam? Às 9? Começam mais cedo também, habitualmente começam às 8. Ou mais cedo mesmo, mas pronto, assim aqueles casos. Daí tem que se explicar que terminam às 17, mas também começa não às 9, mas um pouco antes, não é? Sim. E diga-me só uma coisa, Joana, se uma pessoa telefonar para uma repartição pública ou para algum organismo do Estado às 9 da manhã, alguém atende? Atende e será em holandês, o que é extremamente complicado para quem não entende. E a Joana hoje domina, via marido, domina bem a língua? Não, nem eu nem o meu marido dominamos, porque o meu marido trabalha numa multinacional, funciona tudo em inglês. E nós vivemos muito num ambiente mais... Aquela cidade é uma cidade muito internacional, há muitas pessoas que trabalham para companhias multinacionais, embaixadas... O Tribunal Penal Internacional. Exatamente. Então nós acabamos por circular mais num meio internacional onde a língua que se fala verdadeiramente não é o holandês, mas sim o inglês. E por isso... O meu holandês ainda é muito limitado, consigo entender algumas coisas, mas não sou de todo fluente. O que é que é ver, ou como é que é ver Portugal a partir da Holanda? Neste momento, Portugal do século XXI, de 2016. Nós temos passado uma época muito conturbada e às vezes é difícil assistir de fora àquilo que se vai passando por cá. E não estamos a falar de 1640. Não estamos a falar, mas é difícil, às vezes até é um bocadinho triste ver...
a imagem que passa do nosso país no estrangeiro. Qual é que é? Então nós temos, nestes últimos tempos, tivemos situações de corrupção, tivemos situações de problemas financeiros bastante... Resgates, etc. Exatamente. Não é? A troika. Exato. E depois aquela corrupção, aquela ideia de que há um certo desgoverno, que não se consegue, que os portugueses não se conseguem organizar, é muito triste para quem está de fora. Sabemos que não é bem assim, porque Portugal não é só isso. Mas é assim, nós portugueses somos os mais autocríticos de nós próprios. Porém, passa o pleonasmo, porém não aceitamos muito bem as críticas que vêm de fora. Sim. E depois embora até possam ser justas. Sim, mas de facto entristece-me um pouco às vezes que venham nas capas, por exemplo, do Financial Times, os assuntos relacionados com os bancos portugueses e com figuras que vão presas e com os políticos que vão presos. O primeiro-ministro que esteve detido não sei quantos Exatamente, meses. isso depois aparece na capa dos jornais e nós pensamos, pronto, ok, é o meu país. Mas não é só isso, o meu país, também há coisas maravilhosas no meu país. Claro. O que é o bom, o melhor e o pior dos holandeses? O melhor é a capacidade de organização. São fantásticos. A pontualidade, são fantásticos. Não é preciso ser inglês. Não. Os holandeses eu acho que ainda são mais que os ingleses, acho eu. São super pontuais, super organizados. Qualquer reunião que vamos tem a hora de começar, a hora de acabar, a ordem de trabalho é que tem hora de acabar, não exato, é? Exato. São muito organizados, são muito trabalhadores. O tempo rende-lhes porque trabalham mesmo de forma organizada e são muito determinados. Penso que é o lado mais positivo dos holandeses. O lado mais negativo para nós que vimos da Europa do Sul, penso que é uma frieza, uma distância que demora algum tempo a quebrar. Não há grande emoção. Inicialmente não. Portanto, as primeiras relações que se estabelecem são sempre umas relações de maior distância e maior frieza, que depois, conforme as pessoas se vão conhecendo, tendem a esbater-se e podem criar-se então verdadeiras amizades. Mas os portugueses, e penso que os povos da Europa do Sul e da América do Sul, de uma forma geral, têm mais tendência a criar uma empatia assim à primeira e estabelecerem um contacto mais afável. Nós somos muito mais de coração, não é? Exato. E lá encontro essa maior distância, essa maior frieza, que depois, no fim, acaba por se traduzir. No fim, até as pessoas podem ficar amigas, mas tem que dar algum tempo para que isso aconteça. Vocês, casal, têm amigos holandeses ou é mais no circuito internacional? Nós temos muitos amigos portugueses que conhecemos lá. Temos os tais amigos que vamos conhecendo no trabalho, na escola dos filhos. E eu já começo a ter algumas amigas holandesas, mas também são do circuito internacional. Essas não valem. Pois, porque viveram fora, agora voltam, então acabam por se integrar também nestes circuitos mais internacionais e por isso, se calhar, não são as holandesas mais genuínas. E as que eu conheço são muito simpáticas. Qual é a impressão que um holandês médio tem de um português? Não sei dizer. Eu não lhe posso dizer isto diretamente, porque eu penso que muitos holandeses não têm uma ideia feita se calhar sobre os portugueses, têm mais sobre os espanhóis ou sobre os italianos. Ainda há quem considere que Portugal é uma província de Espanha ou já não passa por aí? Já não passa por aí, mas não conhecem tão bem, conhecem melhor, talvez, ou têm talvez mais ideias feitas sobre os espanhóis, os italianos ou os franceses do que propriamente sobre os portugueses. O português é que é um ser estranho, é um povo complexo. Eu penso que somos, de certa forma, um bocadinho postos no mesmo comboio dos latinos do sul da Europa. Como Itália, Grécia. A Grécia não tanto, mais a Itália, Espanha e Portugal. Sendo que Portugal talvez seja mais desconhecido. Para muitos holandeses, penso que Portugal ainda é uma agradável surpresa. E gostam de vir cá por causa do clima, gostam de aproveitar as nossas praias, conhecer o nosso património. E a Joana vende, digamos assim, entre aspas, a nossa imagem junto desses amigos? Completamente. Completamente. Estou sempre a fazer propaganda ao sol, ao bom tempo, aos nossos monumentos, à nossa gastronomia, às nossas belas praias. Comida holandesa, como é que é? É boa ou é não tão boa como a nossa? Não é tão boa como a nossa. Eu penso que eles eles são muito práticos e não têm propriamente... O que é que eles comem assim? Sim, aquela comida de rua que se vê são fritos e o peixe, o arenque.
Já provei, claro, mas o que é bom, talvez seja melhor, são os queijos. Os queijos são bons. O leite? O leite também, os laticínios são bons. Agora eu gosto muito dos queijos. De resto, não há assim nada que me cative. Não há nada que chegue ao nosso bife, à nossa feijoada. A culinária portuguesa é muito melhor, a gastronomia portuguesa é muito melhor. E só aprecia-se melhor, Joana, e para terminar, e agradeço muito ter vindo hoje aqui à RDP Internacional. Eu é que agradeço o convite e o interesse por conhecer a Duquesa de Mantua e a sua autora, neste caso. Exatamente, e também é importante sabermos como é que se faz esta ponte entre a Holanda e Portugal. E como é que se vê, como é que se faz aqui uma ponte cultural entre estes dois países aparentemente tão diferentes como são os holandeses e os portugueses? Talvez pela história, lá está. Pelas afinidades que temos, pelos contactos que tivemos em épocas fundamentais, lá está, esta época, por exemplo, do século XVII, em que quer de um lado a norte, quer nós aqui a sul, lutávamos contra uma mesma força política, que era a monarquia hispânica. E havia contactos não muito amigáveis entre portugueses e holandeses nessa altura. Eram rivais. Éramos rivais, os holandeses eram nessa altura os corsários que atacavam os navios portugueses, eram aqueles que iam conquistando os nossos territórios, que tínhamos colónias no Brasil, na Indonésia, e eles iam ocupando, mas também ao mesmo tempo fazia-se um contrabando às escondidas dos espanhóis, de coisas que os holandeses vinham cá buscar o sal, precisavam imenso do sal, mas vinham às escondidas dos espanhóis, e depois os portugueses às escondidas também aproveitavam, por exemplo, para comprar trigo e outros bens essenciais, mas isto fazia-se tudo às escondidas. Os espanhóis não podiam saber, porque como estavam em guerra contra os holandeses, não podiam deixar os holandeses vir fazer comércio com os portugueses. Mas há sempre uma forma de contornar a história. Neste caso era o contrabando. Começámos no século XVII, acabámos em pleno século XXI. Joana Bouza Serrano, agradeço muito. Não se esqueçam, a Duquesa de Mantua, a princesa italiana que foi vice-rainha de Portugal, para quem tem interesse em saber quem foi esta senhora muito importante e, sobretudo, no 1º de dezembro de 1640. Por favor, o livro está aí à venda, provavelmente até através da internet pode ser adquirido, não é? Sim, sim. Há sites que estão a vender, sites online que vendem. Só não compra quem não quer. Sim. Joana, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer. É a pergunta certa no momento exato. No programa Germano Campos Entrevista, a conversa não tem rodeios e vai direto ao assunto. Boa pergunta mesmo. O que é que te influencia quando escreves uma música? Isto é uma boa pergunta. Que personalidade ou que perfil é que eles devem ter para serem espiões? É uma pergunta muito interessante. Que se chamará? Uau, isso é uma boa pergunta. Que fontes de inspiração, João? Várias. É uma boa pergunta. Na RDP Internacional, este é o programa que faz as perguntas diretas a todos os convidados. Germano Campos Entrevista, para escutar todas as terças-feiras, depois das 19 horas, na RDP Internacional e a qualquer momento em RDP Play. Chegava e partia, estamos os dois, era um calor que arrefecia sem antes nem depois. Era um segredo sem ninguém para ouvir. Era o engano e era o medo, a morte a rir dos nossos verdes anos. No nosso sangue corria o vento de sermos sós, mas se a noite era dia e o dia acabava em nós. Era o amor que chegava e partia,
estamos os dois. Era um calor que arrefecia sem antes nosso sangue corria um vento de sermos sós. Mas se a noite era dia e o dia acabava,